Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, do Passagem para 4, e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês como foi a nossa experiência diante do furacão Ian, passando aqui na região de Orlando, como foi a nossa noite aqui, a nossa madrugada, e também um pouquinho do dia seguinte, né, do que aconteceu no dia seguinte. E um pouco das nossas percepções, assim, sobre como foi essa situação um pouco complicada, né, de passar por essa experiência. Então vem com a gente que esse é o Passagem para 4. Gente, agora são 8h43 da noite, tá chovendo muito, com muito vento agora. Agora tá bem forte, olha só. Tá ruim de filmar, mas acho que vocês conseguem escutar aí a força da chuva e também o vento ali, ó, na árvore. Ó, a gente vem filmar aqui pra vocês, ó, tá chovendo muito, agora tá dando relâmpago. Vai escutar aí, né? Indo pra cá, bastante vento, muita chuva, aumentou bastante a chuva, os ventos continuam da mesma forma que estavam e agora a situação ficou um pouco mais crítica. Vou continuar filmando aqui pra vocês terem uma ideia. Ó, gente, tá aqui, Orlando tá aqui em cima, ó, tá mostrando só laranjinha, mas o rosinha tá subindo, A então... gente tá um pouco mais pra baixo aqui, ó, próximo de Windermere ali, ó. a gente tá aqui nessa região A gente aqui. deve sentir um pouco antes que o pessoal que tá em Orlando, né? Gente, agora são 10h12 da noite, a gente vai levar esses colchões lá pra baixo pra proteger mais uma janela, só pra ter uma segurança a mais pra gente poder dormir lá embaixo. Vamos usar os colchões pra dar uma leve vedada, leve, porque a janela é alta, não vai vedar por completo, mas a gente vai diminuindo o risco na medida do possível, né? Caso aconteça alguma coisa, não cai em cima da gente, porque a gente vai dormir aqui no acampamento, a gente mostra pra vocês como é que vai ficar esse acampamento aqui. Agora 11 horas da noite, parece que o furacão tá na categoria 1, conforme vocês podem ver aqui nessa imagem, ó. Ali na bolinha azul é onde nós estamos e ele tá aqui, ó, nessa posição ainda, ó. E ele vai fazer aquela rota, mas está em categoria 1 agora. Olha aí, pessoal, quase meia-noite, estamos aqui no nosso acampamento, ó. Todo mundo deitado, assistindo, né? Né, mãe? Tudo protegido, a janela com colchão, que também tá protegido. E o nosso refúgio lá, ó, é lá naquela porta. Caso a situação fique pior, é lá naquela porta que a gente vai. Mas agora tá categoria 1. E a gente acha que ele vai passar aqui como categoria 1 mesmo, ou uma tempestade tropical. Vamos ver o que vai rolar, né? Bom, gente, 3h30 da manhã. Continua vento, chuva. E deu um alerta de flash flood aqui pra gente, que seria inundação na região. E a gente tá tranquilo aqui, não tem nada demais. Aqui onde a gente tá, não tem esse risco, mas teve o alerta, né? 8h42 da manhã aqui. A gente conseguiu dormir tranquilo à noite. Tá ventando bastante ainda, pouca chuva, mas bastante vento. Ó, o lago ali na frente deu uma enchida boa. Ele sempre fica bem cheio, mas agora ele tá mais cheio do que o normal. Mas não tem nada de alagamento, tá tudo normal por aqui. Mas o vento continua forte, tá vendo? Olha, gente, agora são 8h45 da manhã. Ele já tá aqui, ó, nesse pontinho saindo aqui da Flórida já. Ali onde tá aparecendo aquelas 65 milhas por hora, ele já tá ali. Graças a Deus não nos impactou aqui, tá tudo tranquilo. Muita chuva, muito vento, mas não chegou com aquela potência toda que a gente estava imaginando. Então, graças a Deus deu tudo certo, pelo menos aqui pra gente, né? A gente fica aqui na torcida aí por todo mundo que foi impactado, principalmente nessa região aqui onde ele entrou, né?
Então aqui nessas regiões foram as mais críticas, né? Fort Myers, Punta Gorda, Arcádia aqui também foi bem pesado. Então, infelizmente, Naples também aqui embaixo, né? Infelizmente teve muito alagamento, muito vento, muita destruição. Gente que perdeu suas casas, né? Então a gente fica aqui na torcida para que as pessoas consigam recuperar aí suas vidas normais, né? 11 da manhã do dia 29, olha só, o Ian tá aqui, já saiu do continente, ó. Já tá no Atlântico, mas ainda tem, né, resquícios dele aqui com ventos e chuvas, né? Mas ele já tá indo embora aqui. Olha lá o percurso dele. Mas ainda vai passar ali, ó, como categoria 1 ali, ó, chegando em Charleston. Ainda vai continuar pegando um pouco ali da região um pouco mais para cima ali nos Estados Unidos, né? E aí, como é que nós passamos a noite? Nós passamos a noite relativamente tranquila, acampados aqui na sala. Nem parecia, assim, as piores chuvas que a gente já viu aqui, já teve chuva pior. Porém, às 3h30 da manhã, apita o bendito do alarme, avisando que tinha algumas áreas de alagamento na região. Então, assim, o Orange County é bem grande, né? E teve algumas áreas que alagou. Aqui onde a gente mora não alagou. Mas a gente já teve notícia hoje, né? De que teve árvore que caiu em cima de carro aqui no condomínio. E a gente viu pela TV que teve muitos lugares em Kissimmee que a água entrou nas casas, o pessoal teve que sair de fato. E agora nós estamos dando um jeito aqui, porque esse negócio de ficar acampado faz uma bagunça, né? Mas não pode sair de casa ainda, porque a gente teve informação de que quando o furacão passa, né, ele deixa um rabo, né, ele vai circulando o vento e deixa um rabo. Diz que esse rabo do furacão traz muitos ventos ainda. E tá na previsão de ser hoje à tarde aqui na nossa região, esses ventos fortes de novo. Então, não pode sair de casa, tem que continuar em casa, mesmo porque tem muito lugar alagado, então é risco. E a gente já viu também que em alguns lugares alagados, gente, a Flórida é selvagem, né? Tem jacaré, né? Tem alligator, tem cobra. Por quê? Porque tem mato, né, gente? Tem lagoas que, quando enche essa água dessas lagoas, vem para pro meio da cidade e os bichos vêm junto. Mostrar aqui fora pra vocês como é que tá, ó. Bastante folhinha aqui, jogada. Aqui também tem umas folhinhas, ó. Agora ventinho mais fraco. O lago aqui na frente tá bem cheio, bem cheio, bem cheio. Olha, acho que eu nunca vi ele tão cheio assim. Ali tem uns galhos também jogados, ó. Pode ver que todo mundo recolheu as coisas. Nem todo mundo, né? Recolheu as coisas. E olha, pro lado de cá também bastante folha jogada. Tem um galho lá na frente, vou mostrar pra vocês. Olha lá, esse galho estava aqui na frente de casa ontem, ele foi parar lá por causa dos ventos, ó. E a rua um pouco suja. Olha aqui, ó, aqui que não teve nada, só ventos fortes e chuva, ó. Olha só como é que ficou de sujeira, ó. Galho, sujeira na calçada. A gente passou em outros lugares que estava bem feio também, né? É, os lagos subiram bastante, mas a gente já vê que já recuou um pouquinho, porque você vê que tem lixo, as folhas e tal mais em cima. Então ele já subiu e já começou a recuar de volta um pouquinho. Para quem está chegando agora e não sabe ainda, eu trabalho com aplicativos de delivery aqui em Orlando. E a gente recebeu uma mensagem aqui da DoorDash falando que vai estar temporariamente desativado até o dia 2. Ontem eu fiz um teste no Uber para ver se estava funcionando e está funcionando normal. Aí hoje, mais tarde, eu vou tentar fazer uns deliveries aqui e vamos ver se vai rolar. Você quer saber mais sobre vídeo de delivery? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos que nós temos já sobre delivery aqui nos Estados Unidos, então confere aí. Ó, gente, aqui tem bastante galho na rua, ó. Olha, e bem na rua, né? Ali, ó. E olha lá, ó, pessoal, a parte do painel plástico ali da casa não aguentou. Mas foi pequeno o dano, né? Vocês sabiam que o governador, tipo uma semana antes, quando tava com a previsão de passar o furacão na Flórida, o governador já declarou estado de emergência. Vocês sabem por que é isso? Tem dois motivos que eu já descobri, né, que eu vi outras pessoas falando e procurei saber, e faz todo sentido, né? Um é para liberar a verba
Então tem alguns tipos de verba, alguns tipos de gastos que o governo pode fazer sem ter que dar muita explicação para se preparar ou para superar, né, os efeitos do furacão. E o segundo é muito interessante, que é para congelamento de preços. Então, assim, por conta do furacão, por causa da lei da oferta e da demanda, as pessoas poderiam querer aumentar o preço dos seus serviços e ganhar em cima desse fato. E aí, não pode. Então, assim, se a gasolina estava R$3,19, apesar deles saberem que todo mundo vai querer abastecer, ele não pode colocar R$3,50 agora. Tem que ficar os R$3,19 que tava e as pessoas vão abastecer e não pode aumentar. Aí não sei quando que acaba isso, quando acabar, se descobrir eu conto pra vocês, né? Mas é bom que, assim, coisas essenciais, não é porque tá vindo um furacão que você vai pagar um monte a mais do que você estaria acostumado. Você vai pagar o preço que você estava acostumado, que estava precificado ali naquele momento do tempo mesmo. E a gente viu nos noticiários aqui também que, em função da chegada dos furacões, e como muita gente tem mais de um carro, e geralmente as garagens estão lotadas de coisas, como a nossa, e vocês viram que a gente fez um baita de um esforço para colocar os 2 carros para dentro e toda a nossa bagulheira, as pessoas às vezes não conseguem colocar os carros para dentro. Então o que acontece? O governo, né, o Orange County aqui, por exemplo, liberou alguns estacionamentos na região central de Orlando e outros pontos que as pessoas poderiam levar seus carros e deixar o seu carro lá nesse período do furacão. E depois que passar, a pessoa pode voltar lá e pegar seu carro. Então é interessante, né? A gente vai deixar aqui registrado isso, se um dia alguém precisar, né, e tiver essa necessidade, saiba que existe essa possibilidade sim. Então, galera, aí a gente veio falar sobre como foi a experiência de passar pelo primeiro furacão. E a Juliana vai começar falando o que ela sentiu, como foi, daí depois eu falo. Ai, gente, eu não liguei muito pra esse negócio não, tá? Assim, é um meio estressante se preparar, mas pra gente não teve muita coisa, né? A gente ficou dentro de casa, eu ganhei tempo pra fazer minhas tarefas, foi ótimo isso. Deu uma acalmada no nível da minha semana. E a gente não teve grandes consequências aqui, é lógico, a gente fica tenso com a possibilidade de ter, né? Mas assim, a rua que a gente mora é uma rua mais alta, não é uma rua que tem tendência natural a alagar, então a gente já tinha percebido isso. Nossos carros estavam dentro da garagem, a gente tinha garagem, né? Foi uma coisa. Isso é uma coisa boa pra pensar. Quando você vai alugar um apartamento, uma casa e tudo mais, você tá morando na Flórida, que você vai ter que guardar seu carro eventualmente. Exato. Por mais que aqui no dia a dia os carros fiquem pra fora, você eventualmente vai precisar guardar. Então, assim, ter isso em mente talvez seja uma coisa que pra você seja importante pensar. A gente pensa sobre isso, a gente sempre falou em que a gente queria garagem fechada. A gente sempre falou. E se provou uma coisa boa, uma decisão acertada, né? Talvez eu acho que tudo isso serviu pra gente ter mais noção do que a gente quer na casa que a gente vai comprar um dia. Exato, também acho. Porque eu não pensava em algumas coisas, agora eu penso mais. Uma coisa que a gente sempre pensou era não ter muita árvore no quintal, né? Agora eu tenho certeza que eu não quero muita árvore no quintal. Árvores baixas no máximo. Exato. Porque é uma preocupação de fato. A gente sempre procurou casas de um andar. Não sei se isso é bom ou é ruim. Mas é uma coisa pra gente pensar daqui pra frente também. Eu não gosto muito de lugares onde tem muita casa uma do ladinho da outra, mas pensando, é uma proteção uma proteção, casa. exato. Uma casa uma do lado da outra pode ser uma proteção, house, ou né? não. Outra coisa que eu sempre olhei, que era, eu não gosto de rua que tem, a rua é muito curta, e aí na hora que estaciona os carros na rua, quase não dá pra passar outro carro. Na hora de evacuar, isso é bem importante, né? Bem importante. Então, assim, já é uma coisa que eu não gostava, agora virou, ruas assim... mais largas, né, procurar. Primordial, ruas mais largas, ou que os carros estacionados não atravanquem a passagem da rua. Porque tem ruas em muitos condomínios grandes que, assim, na hora que os carros param, travanca tudo. O trânsito. Então, são coisas, assim, melhorou a nossa percepção de segurança aqui, que a gente era inexperiente, agora, vamos dizer assim, então, um pouquinho mais experiente nesse sentido. Mas, fora isso, assim, o furacão em si, pra gente, não foi grandes coisas. Talvez quando a gente tiver a nossa própria casa, aí a gente tem um gerador, né? E a gente ainda não pensou em comprar gerador, mas teve gente que foi bem útil, assim, ter um gerador, né?
pessoa ficou sem eletricidade em casa, com o gerador ela já consegue resolver algumas Fica de coisas. Né? boa. Ah, quando for escolher uma casa pra comprar ou pra alugar, gente, pensar, né? Onde que eu vou me esconder do furacão se eu morar nessa casa? É. Porque eu adoro janela, né? Mas janela nessa hora é um problema. Então, se todos os cômodos tiver janela, tem que ter alguma coisa pra barrar as janelas, né? Uma coisa pra gente ficar já ligado. Fora isso, pra gente foi muito tranquilo. Foi. E você, pra você? Ah, eu acho que foi um pouco tenso, assim, a gente estava preparado já, há algum tempo a gente fez as nossas compras, compramos tudo aquilo que precisava ter em casa, que é recomendado pela universidade, pela escola, pelos órgãos públicos. Tem vídeo falando das nossas compras aqui, se você quiser acompanhar e saber como se preparar, tem vídeo falando sobre isso. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né? Todos os vídeos relacionados a furacão a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então a gente seguiu todas essas recomendações. É meio tenso porque todo mundo começa a falar a respeito desse assunto, né? Então você liga a TV, só estão falando disso, você liga o rádio, é só isso. É engraçado, a gente só entrou na pilha quando todo mundo começou a entrar na pilha, Quando todo mundo começou a ficar alvoroçado, assim, com a situação. Até então, quando ele estava se formando, ninguém falava quase nada, a gente... Tanto é que a gente ficou sabendo quase em cima da hora, na quinta-feira da semana passada a gente ficou sabendo. Há uma semana atrás, que, assim, a gente ouviu que estava se formando, mas nada que seria tão grande como foi, né? É porque, a gente não sentiu nada, mas na costa foi muito sério. Foi muito A gente tá feio. vendo muitas imagens de gente que ficou literalmente alagado, perdeu tudo, a água entrou gente na que morreu, casa, né? perdeu a vida. Então, assim, e tem gente que ainda tá sofrendo, gente. Tem gente que ainda tá sem energia, tem gente que tá ainda tá desaparecida. alagado. Então, pra gente foi muito tranquilo, mas a gente sabe que pra outras pessoas nem tanto. Exato. Uma coisa que eu achei sensacional foi o sistema de comunicação. Então, assim, tanto as mídias divulgando, assim, milimetricamente por onde ele ia passar, qual que é a trajetória, os alertas que a gente recebia no celular informando no meio da madrugada, pitando aquele negócio maluco lá na nossa cabeça e tal. Todos os aplicativos que a gente instalou para acompanhar a rota do furacão, então isso é uma recomendação importante. Tem aplicativos que você consiga fazer esse rastreamento de por onde ele está passando, eu acho que é bem legal. A gente vai deixar algumas indicações aqui embaixo na descrição do vídeo. E siga as orientações, gente, porque muita gente ficou preso nos lugares porque não seguiu a orientação. Porque assim, ó, no meio da madrugada, a gente que tá numa área que não alagou, recebeu a orientação. Então, com certeza, quem tava na área que alagou também recebeu. E aí, nessa hora que você recebe, você tem que olhar em volta, né? A gente olhou, tava tudo bem, a gente continuou dormindo, né? Mas você olha, já vê que tá enchendo, que tem ruas próximas enchendo, que tem movimentação, siga a orientação, né? Acho que isso é uma coisa muito legal, que eu acho que funciona super bem essa comunicação. Então, fique atento, caso você receba alguma notificação, não ignore essa notificação. Siga as orientações que estão aparecendo ali para você. Eu fiquei mais tranquilo assim porque não teve nenhum toque de retirar, de abandonar o local, de procurar outras cidades. Então isso assim foi o que foi me deixando mais tranquilo, mas eu confesso para vocês que é um pouco tenso, sim. Por mais que você saiba que ele vai passar, você vai acompanhando a categoria que ele vai entrar e tal, mas mesmo assim você fica receoso, você vai na janela, fica olhando várias e várias vezes, abre a porta para ver como é que tá e tal, então isso é um pouco estressante, né? Então foram 2, 3 dias aí que a gente ficou mais estressados, mas assim, graças a Deus, né, não teve nenhum impacto. Wilson, tá? Porque não, eu fiquei, porque minha primeira vez, não sabia como era, né? Isso é muito pessoal, né, então, gente? de Tem cada gente que né? é mais... Eu sou mais relax, né? O Wilson é mais preocupado. Mas é esse balanço, né? Que também, assim, 2 estressados ia tocar fogo na casa, não, já tinha fugido pra longe, já tava lá em Nova York já. E também, assim, 2 que não preocupam também é um problema, porque senão, né? Esse é um outro ponto importante, assim, mesmo assim, várias pessoas acabaram saindo da cidade. Muita gente foi procurar outros estados, bem mais ao norte, né? Isso é legal de falar, porque assim, ó, eu tava conversando com uma aluna essa semana e ela falou que a família dela, no furacão de 2017, a família dela morava na costa, né, na região de Sarasota, e lá era onde iria passar. Então, 2, 3 dias antes, eles resolveram vir pra Orlando. O que aconteceu? Não atingiu a cidade dela, não atingiu mesmo. Ele fez uma curva
literalmente não atingiu a cidade dela e atingiu em cheio a região de Orlando. Então, assim, eu acho que vale a pena, se você tem condição de sair e não quer ficar, tenha sempre essa opção, mas sempre verifique onde ir, pra você também não ir pra um lugar onde vai acabar passando de qualquer jeito. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se quer acompanhar um pouquinho da nossa vida por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A gente fala da nossa vida, eu falo da minha experiência como aluno do doutorado na UCF. Tô até de nights hoje. O Wilson conta um pouquinho das experiências dele dirigindo aqui, as experiências de trabalho. E é isso. Fique com a gente, até a próxima. Tchau. Tchau.